Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do verso 19, assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, diga comigo, portas fechadas. Os discípulos estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Eu quero que você repita bem forte comigo. Diga: não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Amém? Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e diga comigo: pare. Diga forte, diga: pare de duvidar e creia. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Desde então ele estava na sua casa, na sua rotina. Desde muito cedo a gente já não percebe mais a presença de José. Jesus é o primeiro filho de Maria. A gente conhece a história. José pensa em deixá-la. O mesmo anjo Gabriel que aparece a Maria, aparece a José, porque Maria conta uma história meio complicada de se acreditar. Eu estava em casa sozinha, durante a noite apareceu o anjo Gabriel, disse que eu ia ficar grávida. Estou grávida, mas sou virgem. Como assim, Maria? Prometida em casamento para o Zé. O Zé, desconfiado, coçando a cabeça, diz: Maria, o que é isso? E aí nasceu essa música que a gente cantou, João 20, nasceu na verdade lá no Evangelho de Mateus. Maria, por que choras? Ela se sente ameaçada, é uma sociedade difícil, é um tempo difícil. Existe muita ameaça social a respeito dessa situação. A Bíblia diz que José, sendo justo, para não difamá-la, para não piorar a situação de Maria, decide secretamente sair de cena. O anjo aparece para ele e diz: não se preocupe em receber Maria como sua esposa,
Porque o que nela está sendo gerado não é obra de homens, mas é obra de Deus. José participa, talvez, dos primeiros anos de Jesus. Marquinhos, você sabe com quantos anos mais ou menos José morreu? Não, né? Morreu. Quem morre não importa a idade, morre. E dói do mesmo jeito. Essa semana eu visitei uma família que perdeu uma filha de forma trágica aos 35 anos de idade. E abracei ontem um amigo querido que sepultou sua mamãe, prestes a completar 96 anos. Qual é a dor maior? As duas dói do mesmo jeito. Jesus está vivendo a vida do lar, sendo submisso ao seu pai, à sua mãe, estreitando o seu relacionamento com Deus, de alguma forma sendo ungido e habilitado pelo Espírito Santo, na sua mente humana, aprendendo a lidar com todas as questões espirituais, mesmo sendo 100% Deus. Com o Espírito ministrando ao seu coração aquilo que depois ele verbaliza e compartilha com numerosa multidão. Começa a chamar para si 12 homens, depois 70, depois 120, depois tantos outros. Durante toda a sua caminhada, Jesus vai deixando claro o seu propósito. Ele não nasceu para viver, ele nasceu para morrer, mas que ao terceiro dia ressurgiria dos mortos. Mas os discípulos parecem que estão com a mente encoberta, com os olhos do entendimento cegados, porque não conseguem compreender o que Jesus está lhes dizendo. Se ouvia e entendia, previa que seria num tempo distante. Porque afinal de contas nós somos tão jovens. Jovem não deveria morrer. Jesus é jovem. Ele não é um velhinho que está de bengala, vivendo os seus últimos dias, servindo a Deus, não. Na plenitude da sua juventude, do seu vigor. Todos que estavam com ele, mais ou menos com a idade equiparada, chega o momento da sua morte. Maria está enxergando toda a cena. Os discípulos estão apavorados porque, se isso está acontecendo com o nosso mestre, o que impede de acontecer também conosco? Enquanto Jesus se entrega completamente, os discípulos, eles fogem de uma possibilidade de sacrifício, de entrega. Eles querem seguir o mesmo caminho do mestre até certo ponto. Eles se sentem órfãos. Eles se sentem enganados, frustrados, abandonados. Antes disso, no mesmo Evangelho de João, o Senhor Jesus diz no capítulo 14: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Não se preocupem, porque essa ausência não será eterna. Essa ausência será preenchida e o desespero terá que sair para dar lugar à esperança, e uma esperança que não se dissolverá, que não será dissolvida em meio às diversas circunstâncias e situações da vida. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estava escuro, Maria Madalena, com algumas outras mulheres, vão até o sepulcro. O questionamento era: quem removerá a pedra para que possamos entrar no sepulcro, para que possamos
fazer tudo o que é preciso com o corpo de Jesus, e quando elas chegam, a pedra está removida, o túmulo está vazio. Jesus havia dito: ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eles não se atentaram que aquele era o terceiro dia. A gente conhece a história, toda a situação, todo o choro, todo o questionamento, toda a afirmação. Jesus aparece, Maria o reconhece, diz Rabone, que significa mestre. Mas naquele mesmo dia, Maria e todas aquelas mulheres e todos aqueles que foram até o sepulcro para se certificar daquilo que elas haviam dito, estão reunidos, trancados no mesmo lugar. O motivo para orar, não. Para jejuar, também não. Com grande expectativa de esperança, não. Pelo contrário, com grande desespero, com medo, com angústia, com incerteza e questionamentos a respeito do futuro. Mas apesar das portas fechadas, a palavra diz que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Para uma alma inquieta, a tarja preta não resolve, a psicanálise não resolve, resolve até certo ponto, resolve superficialmente. Para um ser angustiado profundamente, só o que pode resolver chama-se a paz que excede a todo o entendimento. Coração fechado, porta trancada, tão tenso, tão preocupado, tão angustiado, cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de questionamento. Nessa manhã Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nesse lugar: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos na certeza de quem eu sou, e eu sou o que sou. Uma grande batalha se forma. O rei Josafá está angustiado, porque o inimigo é numeroso. O profeta, pelo Espírito de Deus, se levanta e diz: aquietai-vos e vede. O Senhor está te dizendo nessa manhã: aquieta a tua alma e contempla, porque a minha presença entrou nesse ambiente de medo para dissipar. A porta fechada, Jesus entra, porque porta fechada, porta aberta, não impede o movimento do céu e de Deus fazer aquilo que Ele decidiu fazer. Acaso haverá alguma coisa impossível para o Senhor? É por isso que Jesus mostra as mãos, mostra o lado. O medo vai embora, os discípulos se alegram. Jesus reafirma a paz e diz: recebam o Espírito. E o texto sagrado diz que Jesus sopra. Ele não sopra misticamente. Ele sopra para gerar uma memória adiantada. Diga comigo, memória. Diga forte, diga memória. Adiantada. Diga comigo, memória que vem antes. Atos 2, eles vão se lembrar desse sopro. Eles não se lembrarão da sensação do vento, do hálito de Jesus, mas do som. Porque Atos 2 diz que 120 estavam orando, reunidos no mesmo lugar, e como o som de um vento impetuoso, o Espírito vem e os reveste de poder.
Às vezes tem coisa que o Senhor faz, às vezes tem coisa que Deus fala, às vezes tem coisa que a gente contempla, às vezes tem coisa que parece ser tão sem sentido, não encaixa, não tem a ver com o que aconteceu, com o que está acontecendo, e a gente ignora aquilo que está para acontecer. Talvez o quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não esteja restrito somente àquilo que Deus já fez para o que está acontecendo, mas talvez diga respeito àquilo que está para acontecer, e você não pode ignorar aquilo que o Senhor hoje está te dizendo. Porque talvez se você está em paz, paz não importa para você hoje, porque o seu coração está tranquilo, sua mente está quieta, sua alma está acomodada, mas daqui a pouco você vai se lembrar dessa manhã de domingo, manhã fria, mas ambiente aquecido, porque o quarto homem da fornalha está aqui nessa manhã te dizendo: a paz que excede a todo o entendimento. Mas a Bíblia diz que Tomé não estava com os discípulos. Hoje eu estava subindo aqui a escada de Jacó, e a Vanessa subia um lance e descansava, e eu subindo impetuoso, e ela me perguntou: você não cansa? Eu disse: não, mas falar forte cansa, misericórdia. A Bíblia diz que Tomé não estava. Me causa estranheza, pelo motivo que faz com que esses homens se tranquem no lugar. Tomé não estava com medo? O que Tomé saiu para fazer? Que fez com que ele deixasse o ambiente trancado? O confinamento dos discípulos? Nós passamos em 2020 por um confinamento forçado, e gente ainda mais temerosa se trancou completamente. Era mais ou menos nessa intensidade, porque os romanos estavam por todos os lugares, e principalmente os religiosos haviam tido êxito no que haviam planejado, humanamente falando. Onde Tomé estava, e você sabe que todo aquele que não está no ambiente em que algo acontece, tem a tendência de menosprezar a grandeza, a intensidade do acontecimento, por inveja, por egoísmo, por incredulidade, porque a experiência não tem como ser mensurada quando a gente compartilha ela. Só entende a experiência quem vive a experiência. É por isso que nós precisamos nos atentar para qual é o bezerro de ouro deste tempo no qual vivemos. O bezerro de ouro desses dias, queridos irmãos, chama-se conveniência. Talvez Tomé estava fazendo algo que lhe era conveniente, é por isso que ele não está no ambiente trancado, no ambiente mais seguro para os discípulos se encontrarem naquele momento. Não é porque ele era mais crente que os outros, é porque talvez ele tinha algum outro interesse maior, que não permitia que ele
ficasse parado dentro daquele lugar. E quando lhe é conveniente, ele volta para aquele lugar, porque senão ele não voltaria. Se ele não tivesse com medo, ele não voltaria para a sua vida, voltaria para as suas coisas, voltaria para reconstruir, para retomar a sua vida, a sua carreira, seu negócio, sei lá o quê. Ele vai, não está quando Jesus aparece, não tem a percepção do sopro e de quando Jesus diz: recebam o Espírito Santo. Não são eles que pedem, mas é Jesus quem mostra as mãos furadas e o lado rasgado. E os discípulos estão alegres, felizes, esperando com expectativa Tomé retornar para compartilhar o que aconteceu. E sabe quando você chega para alguém tão feliz do que aconteceu? E diz: menino, tu não sabe o que aconteceu. E a pessoa fala: oh, que raiva. Dá vontade de tirar o sapato e jogar na cabeça. Vá. Tomei Santa Ceia agora. Os discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, disse: se eu não vi, se eu não tocar. Ele não estava quando Jesus disse: receba o Espírito, e sopra. E nós queremos o Espírito, desejamos pelo Espírito, mas muitas vezes a nossa mente está restrita a pensar no Espírito somente como pirotecnia, manifestação dos dons, o falar em línguas estranhas, a palavra de conhecimento, de sabedoria, o espírito da profecia, o dom da cura, a autoridade para libertar cativos, operação de sinais, de prodígios e maravilhas. Nós cremos nisso tudo. Algumas pessoas ainda me questionam até o dia de hoje: a pura fé é pentecostal? Não. A pura fé tradicional? Não. A pura fé contemporânea? Também não. Afinal de contas, o que é a pura fé? A pura fé é uma igreja que crê na Bíblia de capa a capa. E se a palavra diz que o Espírito Santo habilita a igreja para a edificação do corpo através dos dons espirituais, a pura fé está mergulhada nisso. Mas a pura fé também está mergulhada na palavra. Porque experiência não é doutrina, experiência é experiência. E está aqui a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, experiência com o Espírito, que só serve para transformar os outros, mas que não serve para transformar quem eu sou, que não serve para trazer domínio próprio sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha língua, sobre a minha carne, sobre a maldade que habita em meu ser, não é espírito. Quer dizer, pode ser espírito, mas não é o Espírito Santo. Porque veja, a Bíblia diz que o Espírito Santo ungiu a Jesus e ele fez por aí todo o bem e operou sinais, milagres, maravilhas e etc. Mas Jesus, ele era conduzido pelo Espírito Santo. Ele não era conduzido somente a respeito do caminho pelo qual deveria ir, mas ele era conduzido em seu interior a respeito de quem ele era.
O Espírito Santo não nos habilita somente para servirmos na igreja, não nos habilita somente para servirmos na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, mas a obra principal do Espírito Santo na nossa vida é nos transformar e nos fazer cada dia mais parecidos como Ele é. É por isso que todos os dias eu preciso olhar para o meu coração e clamar para o Espírito Santo continuar fazendo a obra dele na minha vida. Uma fé fraca, emocional, pecados ocultos, vida impura, casamento desmantelado, os filhos perdidos, incapaz de administrar suas finanças. Na igreja é um cordeiro, sai da igreja, vira um lobisomem. Afinal de contas, qual é o espírito que habita no teu interior? Alguns outros se aguentam, se resguardam, porque eu sou quarta geração de evangélico, oh glória. Mas eu sou maduro espiritualmente, essas coisas já não me emocionam mais. Você é maduro ou ficou frio? Isso é maturidade ou frieza? Porque eu sei que o Espírito também não ignora nossos sentimentos, mas Ele não mexe nem manipula nossos sentimentos. Ele transforma-os para a sua glória e seu louvor. Ele transforma o meu temperamento, Ele governa sobre mim e me dá condições de estabelecer governo sobre mim mesmo. É por isso que o profeta Joel, capítulo de número 2, diz: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Depois disso, diga comigo, depois disso. Não, diga forte por a fé, diga depois disso. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando o espírito é derramado, existem manifestações, sonhos, visões, profecia. Mas se o profeta diz depois disso, e antes disso, o que é que vem? Depois disso, é porque tem que acontecer algo antes disso. O que tem que acontecer antes? Capítulo 2, verso 12. Agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção, ofertas de cereal derramadas para o Senhor, o seu Deus. Verso 15. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada,
reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, e o noivo e a noiva que acabou de casar, encerra a lua de mel e vem, porque não tem nada mais urgente nesse tempo do que invocar o nome do Senhor. O que é que a gente faz? A gente quer o Espírito, a gente quer o show, a gente quer o espetáculo, a gente quer o brilho do dom, o encantamento do dom, mas a gente não quer a inconveniência que isso gera. É inconveniente sair de casa cedo no domingo frio desse. É inconveniente para você que toma banho num frio desse. Deus está revelando algo aqui. Há dois povos aqui reunidos nessa manhã: aqueles que tomaram banho e aqueles que só foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É inconveniente lidar com o filho domingo de manhã cedo. É inconveniente pegar o carro, sair de casa, ou Uber, ou ônibus, ou trem, ou metrô, ou vir a pé. É inconveniente. É inconveniente chegar 1 hora, 1h30, 2 horas, você que serve, para poder cumprir sua... É inconveniente. É inconveniente orar, irmão. É inconveniente ler a Bíblia. É inconveniente jejuar. A gente gosta da conveniência, a gente gosta do culto online, mesmo morando a 2 quarteirões no bairro vizinho, a gente gosta da conveniência. A gente gosta daquilo que está no nosso caminho, que eu não preciso desviar da minha rota. É por isso que em posto de gasolina que tem em qualquer lugar, existe uma loja chamada de loja de conveniência. Tem um pouco de tudo para que você não desvie sua rota. Mas às vezes vai ser preciso ir um pouco mais longe. Às vezes vai ser preciso sacrificar 1 horinha a mais. Às vezes vai ser preciso vir mais profundo um pouco. Às vezes vai ser necessário deixar outras coisas depois de tudo que você já deixou. Às vezes vai ser preciso sacrificar um pouco mais. Às vezes vai ser preciso parar de responder como você responde, do jeito que você responde, e algumas coisas que você responde. Porque depois disso, depois de você passar pela inconveniência, Tomé foi atrás daquilo que talvez lhe era conveniente, colocando a sua vida em risco, e ele não pensou 2 vezes, lhe era conveniente. As pessoas disseram: olha, nós vimos o Senhor. Ele disse: eu não creio, eu preciso ver, e além de ver eu preciso tocar. Irmão, uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, a gente não chega nela e fala: levanta aí, deixa eu ver a cicatriz. Muito menos tocar, muito menos colocar a mão. Tem gente que tem bebê hoje, a gente só vê o menino daqui a 8 meses. Já tomou vacina, já tomou foi tudo. Não, porque é contaminação. É contaminação, é desculpa, porque você achou conveniente ficar em casa. O filho tem que entrar na rotina da administração, porque você vai levar para o balé, vai levar para o futebol, vai levar para o inglês, vai levar para a festa, vai levar para o aniversário, vai levar para a brinquedoteca, vai levar para o shopping, vai levar para o cinema. Quando é a igreja, você diz: eu preciso fazer outra coisa. Você precisa, querido e minha querida, é entrar pelo caminho da inconveniência, porque é tempo de tocarmos a trombeta, é tempo de consagrarmos jejum, é tempo de convocarmos a assembleia, é tempo de chorar e rasgar o coração e não as vestes. Não é tempo mais de performance cerimonial. Eu não vou para a igreja por causa de quem canta, e nem vou por causa de quem prega. Eu vou porque Ele tem todo o meu coração. Vamos, louve a palavra do Senhor nessa manhã. Louve a presença dEle nesse lugar. Mas passa uma semana, porque Jesus não se conforma com a nossa incredulidade.
Ele não está conformado da situação do teu coração e da tua vida espiritual. E ele vai voltar para te pegar, viu? Ele vai voltar e vai te pegar na curva, viu? E você não vem pedir oração choramingando para mim não, viu? Porque o Senhor está perto. Busca Ele enquanto Ele está perto. Busca a face do Senhor enquanto Ele está perto. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu sou crente conveniente, pastor, é? A loja de conveniência mais perto está no quinto dos infernos. Ó. A Bíblia diz, uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé não tinha nada mais importante para fazer, e estava com eles. Irmãos, às vezes você se sente deslocado, rejeitado, de fora, porque você só quer aquilo que te convém, e o resto está junto para o que for. Convém, não convém, a gente está junto também. É para limpar a igreja, estamos juntos. É para subir no altar, estamos juntos também. Porque quem ama a Deus, aprende que o sacrifício é a medida da fé. Em tudo. A Bíblia diz, eles estavam, e Tomé também. Mas foi Tomé que se colocou nesse lugar. Foi Tomé que não se permitiu ser nem edificado pelo testemunho daqueles que viveram a experiência. O orgulho, a vaidade. Se eu não vir e se eu não tocar, eu sou bereano. É? Não, eu sou da teologia sistemática, eu sou da homilética, eu sou da exegese. É? Lá vem Jesus com a tua exegese. Fala assim, uma semana depois. Horrível, fala uma semana depois. Lá vem Jesus, porta fechada, tudo trancado. Lá vem Jesus. E não tem paz não dessa vez, viu? Ele já vai direto em Tomé. Ele diz, olha e toca. Quer tocar? Toca, vai, toca. Deixa de ser incrédulo. Passa a crer. Porque você viu todo o milagre que você tinha que ver. Você ouviu tudo o que você tinha que ouvir. E ainda assim o espírito da fé não foi gerado em você. Deixa eu te dizer uma coisa, Tomé, essa incredulidade não vai te levar para lugar nenhum. Pelo contrário, vai te colocar fora, vai te deixar de fora. Vai todo mundo em tua volta viver o que eu tenho preparado para eles. Mas aí Tomé, ele fica constrangido. Ele diz, Deus meu, Senhor meu. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de acontecer aquilo que Deus diz que está para acontecer na tua vida, começa a dizer ao Senhor, Senhor, Tu és Deus. Se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. E eu já quero começar a te agradecer antecipadamente. Alguém tem promessa de Deus aqui na sua vida? Ainda não aconteceu, mas eu quero chamar a igreja para começar a louvar, a agradecer antecipadamente. Porque só agradece antecipado quem crê independente do acontecimento. Vai esperar para acontecer?
Vai esperar acontecer para que você possa louvar? Ou vai louvar antes de acontecer? E se demorar no teu tempo, você ainda assim vai adorar. E se acontecer, você não vai deixar de adorar, mas vai adorar mais ainda. Tem uma canção que diz assim: me peguei perguntando, o que podes, Deus, fazer? Mudar todos os planos, fazer o teu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento, avaliar sua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa diversidade apenas lhe restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixa só, e no meio dessa diversidade um exército inimigo vier te afrontar, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé, questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa diversidade apenas lhe restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixa só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, eu prefiro adorar, eu prefiro adorar. É só tendo o Espírito para adorar, independente da circunstância que está acontecendo. Você não está vendo nada, mas eu não preciso de prova para crer que Ele é, porque o fato de eu ter nascido já é uma certeza de que Deus existe. E não é Ele que precisa da minha adoração, sou eu quem
preciso rasgar o meu coração, me voltar para Ele, sacrificar por Ele, renunciar por Ele. Aí depois disso, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que estavam 120. Estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente, veio do céu um som. Quando Ele esteve com a gente, Ele disse: receba o Espírito. Eu não entendi porque Ele soprou. Ficou uma coisa meio... O que é que tem a ver? Elias estava na caverna, veio um terremoto, ele não estava no terremoto. Veio um fogaréu, ele não estava no fogaréu. Veio uma ventania, ele não estava na ventania. Mas veio uma brisa suave, e ele disse: que fazes aqui, Elias? Estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Sabe qual é a minha língua? Sabe qual é a sua língua? É a língua da adoração, é a língua que exalta, é a língua que manifesta a glória de Deus, é a língua que muda o ambiente. A opressão vai embora, a depressão vai embora, o espírito do suicídio vai embora, a angústia sem razão vai embora, o espírito da enfermidade vai embora, porque quando eu começo a adorar, o ambiente enche, a atmosfera muda. Você não precisa de mais milagre para passar a crer. Se com os milagres que já aconteceu até agora você não crê, o que você está precisando é entrar pelo caminho da obediência, é entrar pelo caminho do sacrifício, é entrar pelo caminho da humilhação, é entrar pelo caminho que você diz: Deus, agora ou é tudo ou não é nada. Eu vou me colocar debaixo da poderosa mão de Deus, até que no tempo oportuno Ele, não o homem, não meu amigo, não meu chapa, nem meu camarada, nem meu network, mas Ele decida me exaltar. Levante suas mãos para a fé. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nos reveste de quem Tu és, nos enche de quem Tu és, nos renova em Ti nessa manhã, nos habilita a sermos adoradores que adoram, não com a bela performance, mas em espírito e em verdade. Espírito Santo,
enche-nos de ti. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Enche a nossa vida. Enche a nossa vida. Renova a nossa vida espiritual. Trata no nosso caráter, trata no nosso temperamento. Santifica-nos. Santifica-nos em ti. Coloque suas duas mãos no seu coração, porque o Espírito Santo, Ele habita no teu interior. Você é residência dEle. Ele está aí. Ele está aí. Permita que Ele se mova no seu interior nessa manhã. Permita que a partir de hoje, uma medida maior da glória, uma medida maior da luz, uma medida maior do poder, uma medida maior da força, uma medida maior da vida de Deus se apodere de você. O Espírito Santo é para todo aquele que crê. A incredulidade vai embora, o espírito da incredulidade vai embora, a frieza vai embora, a indiferença vai embora, a conveniência vai embora, o orgulho vai embora, o egoísmo vai embora, porque o Espírito Santo, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Diga: enche-me, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos por a fé e diga: Espírito, enche-me. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. De todo o seu coração, levante suas mãos e diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Vai sair daqui hoje com essa instrução: o que me convém não vai calar
a minha adoração. Amém? Diga comigo: o que me convém não calará a minha adoração. E o Espírito Santo, querido, ele vai te dar, não é a condição favorável para que você adore, ele será a condição da tua adoração. Eu não preciso ver mais milagres, eu já creio. Eu não preciso de novos milagres, eu creio. E se acontecer milagres, ou não acontecer milagres, eu continuarei crendo, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Levante suas mãos. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, por essa manhã preciosa. Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que algo começou a acontecer no interior de cada um que está aqui nesse lugar. Que o grande amor de Deus, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, a doce presença do Santo Espírito e a paz do Senhor, que excede a todo o entendimento, seja sobre o teu povo hoje e sempre.